Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem, e começamos o episódio para falar sobre varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, alimento, comida fora do lar, aquele momento em que a gente consegue conversar sobre algumas coisas muito gostosas, porque no programa de hoje nós vamos falar sobre food service, alimentação fora do lar, e entender como isso impacta o varejo, impacta os negócios, em duas entrevistas muito interessantes. A primeira, eu tenho o prazer, a honra de convidar essa empresária que hoje é uma das principais referências no food service da América Latina, como consultora de grandes empresas, Cristina Souza, CEO da Gouveia Food Service. Cris, muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui no programa Varejista. Obrigada, Rodrigo, obrigada e parabéns aí pelo sucesso do programa, não para de crescer o número de seguidores, parabéns, excelente. Eu que agradeço, obrigado por estar aqui. Eu já começo dizendo assim, esse ano, daqui a 2-3 meses, temos o NRA em maio, não é isso? Ou seja, o principal, quem não conhece o NRA, principal congresso, encontro, né, de food service, ou seja, alimentação fora do lar. É uma grande referência, tem agora em maio, você está lá com certeza, estará lá com certeza, e a Cris lida com as principais empresas nessa área de alimentação, tanto dentro do lar, varejo alimentar, mas principalmente fora do lar. Primeiro de tudo, como é que está esse mercado, né? A gente tem agora um momento que a pandemia com certeza aí já passou, né? No sentido, não estou entrando no mérito sanitário, estou entrando no mérito de negócios, de lockdown, já passou, já é página virada, mas agora a gente entra num ano de talvez consolidação desse pós-pandemia, né? Então, como é que o mercado hoje de food service se posiciona para depois a gente falar de NRA e tendências? Tá bom, tá joia. Bom, o mercado de alimentação, né? O mercado de alimentação fora do lar, o food service, segue otimista, claro, bastante cauteloso ainda. A gente tem uma massa importante de empresários endividados que vem carregando, né, essa situação do passado, especialmente os empresários de operações independentes, mas as grandes redes e as redes estruturadas, falando aí do ponto de vista de franchising especialmente, têm tido bastante sucesso, bastante êxito, e todos estamos com uma expectativa de expansão e de crescimento para esse ano. Não um crescimento de 2 dígitos, mas um crescimento importante. Todo mundo começa a voltar a falar sobre expansão de negócios, né? Inaugurações, aberturas, retrofits de loja, então isso realmente nos deixa bastante animados aí com as oportunidades. Quando você fala desse crescimento de não chega a 2 dígitos, você consegue traçar, mesmo que não seja tão específico, o número pós-pandemia? Então a gente está falando 22, 23, agora 24, essa projeção de crescimento só para o público ter uma ideia? Tá bom. Bom, em 22 nós tivemos um crescimento bastante importante em relação a 21, né, porque nós vínhamos de uma base muito debilitada. Em 2022 nós atingimos em torno de 216 bi de faturamento dentro do setor, que é praticamente o mesmo número que nós tivemos em 2019, ou seja, zeramos, né, tiramos aquele efeito terrível de 2021 da pandemia. 23, eu ainda não tenho os números aqui de fechamento, mas a gente tem uma expectativa aí de um ano com crescimento discreto na casa de 4 a 5%, e 2024 a gente também tem aí uma projeção nessa faixa, entre 5% e 7% dentro do segmento. E quando você fala dessa porcentagem, você fala de crescimento em faturamento. Exato. Porque você citou expansão agora. Exato, então, como é que o setor consegue medir essa diferença do crescimento em faturamento e em expansão? Como é que eles caminham nesse sentido? Tá bom. Bom, toda a expansão ela vai gerar, claro, uma oportunidade de aumento, de ampliação, né, do faturamento de uma forma geral. Nós temos números de, como é que as redes pretendem expandir, até porque os independentes é muito mais difícil de medirmos, então as redes ou comunicam, enfim, traçam aí planos voltados. Na semana passada, inclusive, estava falando sobre companhia tradicional de comércio, que pretende aí seguir abrindo a cada ano 5 novas lojas, então tem aí um olhar nesse sentido, mas quando nós pensamos aqui em relação ao crescimento de tráfego, nós ainda sofremos bastante no segmento. O que acontece? As pessoas estão extremamente sensíveis a preço, né? Ao nosso poder de compra, apesar da massa salarial estar maior do que nós já tivemos em anos anteriores, o poder de compra do brasileiro, seja por endividamento, seja pelo uso do que eles têm como o gasto mensal da família, uso através de apostas. Esse tem sido um setor onde as pessoas, né, têm tentado a sorte, e claro, se eu usei meu dinheiro para isso, eu estou deixando
de me alimentar. A alimentação fora do lar passa por um período de inflação mais importante do que a alimentação dentro do lar. A alimentação dentro do lar, nesse momento, inclusive, é negativa, enquanto a fora do lar é positiva, e aí não chega a 2 dígitos, mas é uma coisa na casa de 4 a 6%, e aí isso gera, sem dúvida, um impacto para as pessoas sobre a decisão de o que consumir. Então, muitas vezes o brasileiro, ele gosta de cozinhar, gosta de estar com a sua família, acaba optando por fazer isso dentro de casa, apesar de já ter assumido o hábito de consumir alimentos preparados fora de casa. Isso que você citou, acho muito interessante, essa questão de hábito do consumidor, é uma coisa que a gente fala aqui bastante, não apenas no setor de food service, mas vários setores. A gente sabe claramente que as pessoas têm as suas preferências. Quero falar com você hoje sobre alimentação saudável, por exemplo, a gente já chega lá, mas esse ponto que você citou de hábito, de comportamento, quando a gente diz assim, as pessoas preferem almoçar dentro ou fora do lar, quais são os pontos que mais impactam isso? Essa questão da saudabilidade que eu falei, é a questão do preço que você mencionou de uma eventual inflação negativa ou positiva em alimentos do supermercado, por exemplo, fora do lar, ou há outros critérios mais relevantes e importantes para essa decisão do consumidor? Olha, eu diria que praticidade e conveniência, elas têm, essas duas palavras, né, elas têm uma questão importante no momento de você se alimentar. Quando você está trabalhando fora de casa, e no Brasil, seja culturalmente, seja pela legislação, né, pelo apoio do PAT, pessoas têm um subsídio para poder comer fora de casa. E considerando o trânsito que nós temos, o tempo de deslocamento que as pessoas têm, fazer alimentação em casa, né, tipo, voltar para minha casa é impossível, e levar o alimento preparado em casa, nessa cultura da marmita, né, que se expandiu, ela gera um trabalho. Então, ok, eu vou à noite preparar esse alimento, eu vou aos finais de semana fazer uma programação, né, e aí preparar tudo isso. Então, depende muito do perfil das pessoas, o que a gente tem percebido, e claro, tem as pessoas que, por uma questão de restrição de orçamento, ou seja, eu prefiro levar a comida que eu preparei em casa, porque aí eu deixo o subsídio, o benefício que a minha empresa dá, para utilizar com a minha família, com meus filhos, sei lá, enfim, aos finais de semana, né, compro pizza, compro a indulgência, né. Então, é multifatorial aí, eu diria, o motivo. Mas, sem dúvida, consumir alimentos saudáveis, a alimentação do brasileiro, alimentação mais básica, tradicional, arroz, feijão, bife, salada, ela é realmente muito saudável. O fato é que ela se tornou mais cara, em comparação a, por exemplo, um sanduíche, um salgado, né, enfim, ao invés de tomar um suco natural, tomar um refrigerante, e aí essas opções pressionam muito o consumidor. Então, puxa vida, provavelmente muitas pessoas prefeririam tomar um suco natural, mas quando ela compara o preço desse com um refrigerante de marca secundária ou terciária do mercado, ele fala, puxa, eu queria beber alguma coisa, então eu vou para cá. Então, infelizmente, a gente tem uma desorganização, assim, entre o poder de compra e o que é saudável, o que é potencialmente saudável para as pessoas. Estava anotando aqui enquanto você falou, principalmente essa questão do saudável, eu vou manter, que eu quero ter uma pergunta especial para isso, mas eu anotei aqui alguns tópicos que você falou, e essa cultura da marmita eu achei interessante, e eu vou me colocar aqui como exemplo, dentro, obviamente, de determinados nichos, classes sociais, a gente sabe que tem muita diferença nesse sentido, mas eu tenho notado, por exemplo, do meu hábito de consumo e de pessoas que eu conheço, que a cultura da marmita ela está se solidificando. Sim. E muitas vezes eu não tenho tempo de, à noite em casa, fazer a comida, e eu compro uma marmita congelada. É verdade. Hoje eu consigo comprar, ali num bairro de classe média em São Paulo, por exemplo, marmita, quando eu compro um pacote de 20, 30, alguma coisa nesse sentido, consigo pagar entre 18 e 20 reais uma marmita que tem ali, como você falou, são vários os exemplos, mas vamos pegar aqui um básico. Um arroz, feijão, um bife e alguma outra mistura, uma linguiça, um contrafilé, alguma coisa assim. Por 18, 20 reais. Legumes, por 18, 20 reais. Então, quando eu faço a conta de que eu paguei 18, 20 reais e eu tenho a praticidade, né, até para os meus filhos, etc., vale muito a pena. Isso também traz essa cultura da marmita, não apenas do fazer,
para no dia seguinte comer, mas também de comprar essas congeladas e ter a praticidade e ao mesmo tempo uma comida caseira. Isso é uma tendência ou é só uma coisa do meu hábito de consumo? Muito bom, mas acho que assim, você é um consumidor que a gente pode sem dúvida considerar aí, Rodrigo. Independente da classe social, as pessoas elas têm analisado realmente a questão do custo-benefício, né? O tempo que eu passo na cozinha, o tempo que eu tenho disponível, e não são só as pessoas de classe A ou B, as pessoas de classe C também enxergam isso como uma oportunidade de solucionar a sua vida. Inclusive a indústria de alimentos tem trazido alternativas desse tipo. Então você pode ir num açougue de uma marca Swift, por exemplo, e você tem a costelinha já assada, você tem as sopas, você tem massas, né? Você tem alternativas prontas. Então, eu estou trazendo o exemplo de uma indústria. Então, é tão verdadeiro isso que você está dizendo. Nós já fizemos estudos, enfim, chamados de frozen meals, né? Que são as refeições congeladas, como um grande potencial ainda a ser explorado aqui no mercado brasileiro. Nós tivemos oportunidade, a gente já vai falar daqui a pouco sobre NRA, mas no ano passado nós visitamos o Whole Foods, dentro de uma das unidades. São vários corredores de refeições, de alimentos congelados, inclusive com alternativas étnicas, né? Esses são os indianos, esses são os asiáticos, esses são, né, os americanos tradicionais, os italianos. Então, de fato, essa tem sido uma tendência. Historicamente, a gente vem passando menos tempo na cozinha, né, cozinhando menos e, claro, lançando mão das alternativas. Então, a marmita ela é transversal, ela atinge todas as classes sociais e ela só precisa caber no bolso das pessoas. Exato, né? Porque a conta que eu faço, e por isso que, como eu te falei, eu anotei aqui, sempre foi essa. Tá legal, eu compro 30 marmitas, né? Dá mais do que um mês, porque como você falou muito bem, o fim de semana são outros hábitos que a gente tem em relação à alimentação. Então, cerca de 30 marmitas aí passa de um mês. Eu tenho um custo muito inferior ao que eu teria comprando, fazendo, tenho meu tempo de ir lá à noite fazer, eu deixo de fazer outras coisas, nossa, compensa muito. E legal você falar que várias classes sociais têm essa, vamos chamar assim, essa lógica de pensamento. Exato. Mas vamos voltar para o item que eu deixei anotado aqui, que é a questão da comida saudável. Perfeito. Eu vejo hoje grandes marcas, inclusive marcas de fast food, eu não sei se eu vou usar o termo correto, eu vou provocar aqui, tá tudo bem, a Cris resolve, a Cris conserta, apelando um pouco para comida saudável. Estou usando esse apelando entre aspas, porque você pega grandes marcas de fast food, pode falar nome de marca aqui sem nenhum problema, tá? Tá bom. Você pega um McDonald's, por exemplo, que tem feito algum tipo de ação para falar, olha, a gente não te prejudica tanto assim, e outras grandes marcas falando de alimentação saudável. É aquele famoso caminho sem volta, não tem mais hoje como fugir disso, e eu queria que você emendasse a questão do preço. Quando eu falo de comida saudável aqui, eu recebo algumas mensagens, quando eu já falei em outros pontos, ou mesmo nas minhas redes, a pessoa fala, legal, Rodrigo, comida saudável é bacana, mas você já viu o preço? Quem é que consegue consumir essas comidas saudáveis que são bem mais caras? Então, por favor, tendência e preço em relação à comida saudável, Cris. Então, vamos lá. Bom, tendência. O fato é que todo mundo já entendeu que a gente precisa ter saúde para a gente ter longevidade, né? Então vamos viver mais. Nossa expectativa de vida, claro que nas classes mais altas é maior, mas nas classes mais baixas também cresceu. E o custo de não ter saúde, não só para o Estado, né, para o governo de uma forma geral, o custo pessoal de ter uma vida sem saúde é muito ruim. Porque assim, puxa, eu vou viver até os 80, até os 90, até os 100, né, 120 anos aí, como alguns já propagam, e o fato é que se eu tiver problema de articulação, problemas de diabetes, problemas cardiovasculares, gástricos, enfim, eu vou ter uma vida menos feliz. E claro, né, a gente usa uma expressão com a minha equipe, se matarmos os nossos clientes, não teremos mais clientes, né? Então, de fato, é necessária a discussão. Hoje, muitas indústrias, porque assim, nós temos a indústria que finaliza o produto e temos indústrias fornecedoras de ingredientes. Vou citar de novo, mas já tivemos em anos anteriores em Chicago e pudemos visitar a Ingredient, que tem uma sede aqui no Brasil também. Esse ano vamos na Kerry, e ambas as empresas, elas participam da cadeia como fornecedores de outras grandes indústrias, né? Tem produtos finais, mas também tem produtos aí como ingredientes. E o trabalho
tem se intensificado muito em trazer soluções mais saudáveis. Então, é o refrigerante com menos açúcar, é o pão com menos, enfim, com menos gordura, é o pão de fermentação natural, portanto, criando uma sensação melhor para as pessoas. E essa questão do quanto é caro e do quanto é barato, Rodrigo, olha, eu vou dizer para você uma coisa. Eu sou de uma família de 5 irmãos, por exemplo, minha mãe ia à feira. Ou seja, sua mãe gastava ali com a alimentação. Muito dinheiro. Mas nós íamos à feira e se você concentra a sua alimentação em produtos saudáveis, de fato, vegetais, frutas, verduras, você prepara, ou enfim, né, compra como a gente estava falando aqui agora. Você tem um resultado final perfeito, excelente. Acho que assim, um desafio grande para a gente encontrar esse tipo de produto, por exemplo, numa rede de fast food. Outro dia eu fui almoçar num lugar que se chama Nectar, que é uma rede de uma loja só, mas eles estão, não são uma rede ainda, não é uma brincadeira, mas assim, eles estão se estruturando para serem uma rede, ficam ali na região de Pinheiros, e perfeito, tudo é saudável, e eles se intitulam, nós somos um fast food de solução saudável, e a gente tem outras marcas, tem Boali, tem o pessoal do Papila Deli, com alternativas extremamente saudáveis. Então, agora, dá muito mais trabalho, e é muito mais desafiador você operar uma loja com tantos produtos com maior risco de desperdício, né? Porque um produto fresco, né? E aí é um produto menos processado, como a gente diz. Ele é perecível. Ele é mais perecível, exatamente. Então, a gente precisa lançar mão de mais tecnologia naquele processo final. E uma outra coisa que eu também gosto de observar é, por exemplo, como é que nossas lojas são abastecidas. Então, quando você pensa numa rede nos Estados Unidos, o entreposto que eles têm tem um nível de cuidado com aqueles alimentos altíssimos. Então, não é raro eu receber aqui no Brasil, sei lá, tomate, cebola, alface, coisas desse tipo, e eu ter uma perda muito maior do que no mercado americano, por exemplo. Por quê? O produto ele foi mal acondicionado, ele é mal transportado, e essa perda fica toda para mim, como operador. E aí, além disso, eu ainda corro o risco de não vir a quantidade de pessoas que eu imaginei, coisas desse tipo, e perder. Mas, claro, assim, em todo o caminho a gente tem condições de melhorar o nosso processo, tá? Então, assim, quando eu penso lá do produto que saiu do campo, chegou no entreposto, eu tenho muitas alternativas para melhorar. Depois, quando eu recebo no meu restaurante, hoje nós temos tanto equipamentos quanto tecnologias, então, que me permitem conservar o produto com altíssima qualidade. Vou inventar aqui, a gente tem, sei lá, tem no meu cardápio abobrinha grelhada. Tá. Não preciso esperar, olha, o cliente chegar para eu poder preparar isso. Então, eu posso utilizar alguns equipamentos, eu posso fechar esse produto num vácuo, que aí eu já reduzo a perda desse produto. Eu posso ultracongelar esse produto com equipamento, não colocar no freezer tradicional, porque ele sofre muito, mas ter um processo de congelamento rápido. Então, assim, existe uma jornada de novas tecnologias, que não são nem tão novas assim, mas que se tornam cada vez mais acessíveis, que permitem. Então, quando você vai num restaurante de um chefe muito famoso, e lá no cardápio tem pato, ele não preparou aquele pato naquele dia, naquela hora, até porque demora muito. É impossível. Então, ótimas técnicas de produção, e aí a gente pode falar de cooking chill, a gente pode falar de sous vide, que é uma outra técnica de produção, que permite você criar mais longevidade para aquele produto. Então, todo esse conjunto de ações permitiria que a gente tivesse mais equilíbrio. E aí, claro, se o cliente naquele dia ele tem a vontade, né, o consumidor tem a vontade de comer um produto, vou chamar assim, menos saudável, né? Ok, ele pode, mas que ele tivesse uma oferta mais regular a preços mais acessíveis desse produto. Então, o saudável, ele precisa ganhar escala, mas é muito louco considerando a quantidade de produtos que a gente tem no Brasil. Eu imagino que essas tecnologias que você mencionou, sejam elas não tão novas assim, mas cada vez mais acessíveis, como você disse, pensando em alimentação fora do lar, e claro, o seu exemplo foi perfeito, né? Com certeza uma compra na feira, né? Se você vai à feira, você tem uma compra relativamente barata se você vai ao mercado comprar determinados produtos. Tá perfeito. Creio que quando a gente fala de alimentação saudável nessa perspectiva do preço, muita gente fala justamente de restaurantes, que quando você vai para uma alimentação mais saudável, o preço do quilo às vezes é superior
né? Justamente porque você tem todo um desperdício aí que é diferenciado por conta de ser ou não ser perecível. Esse raciocínio é interessante, eu já quero fazer, portanto, com esse raciocínio, a ida para as tendências. E aí a gente pensa em tendências NRA. Queria que você explicasse para quem não entende o que é NRA, quem não sabe, é muito importante, o empresário que está ouvindo a gente e que quer se aprofundar nesses conhecimentos acerca de alimentação, seja varejo alimentar, alimentação dentro do lar ou food service fora do lar, NRA é um ponto importantíssimo de o empresário prestar atenção no que acontece lá. Se você puder falar um pouquinho da NRA e já emendar com as tendências do setor, eu te agradeço. Por favor, Cris. Tá bom. Bom, a NRA significa National Restaurants Association, é uma associação que tem mais de 100 anos e existe no mercado americano. O mercado americano é um mercado mais maduro em relação ao Brasil, né, em termos de tecnologias, operações, marcas, coisas desse tipo. Essa feira é a maior feira das Américas, existem outras feiras no mundo também. O Brasil, ele mimetiza muito as operações americanas, então faz sentido, né, para a gente poder olhar, mas mais do que isso, lá você tem de uma maneira organizada as próximas tendências. Então, como é que está aplicada a inteligência artificial no food service hoje? Vamos lá olhar como é que isso está acontecendo. Esses equipamentos que eu comentei, existe uma área super importante sobre ingredientes, né, produtos finais, equipamentos, utensílios, enfim. Essa feira, a parte de drinks também, né, a parte de bebidas alcoólicas e não alcoólicas também, a feira tem uma área muito forte de plant-based, que é uma outra área aí que, em alguns casos, o plant-based ele pode ser até mais saudável, né? Enfim, em relação aos alimentos tradicionais, mas nem sempre isso é verdade. Então, tudo nesse mundo tem um vírgula, né? E essa feira é uma feira que também acontece aí há mais de 100 anos, né? Ela acompanha praticamente o tempo de vida da associação. É uma feira que é promovida e reúne entre 55 e 60 mil pessoas todos os anos, então é muita gente muita gente de fato. Tem mais de 2.800 expositores dentro do evento, então a gente tem uma oportunidade de conversar com pessoas, de olhar, de assistir, de ver demonstrações, robôs andando para cima e para baixo, apresentando soluções, né, braços robóticos. Então, falando de tendências aqui, se eu puder organizar rapidamente, inteligência artificial aplicada no food service, sem dúvida, e aí a inteligência artificial a gente integra a esse processo de robotização de operações. Então, inclusive dentro da delegação, nós promovemos uma delegação para Chicago, tá, Rodrigo? Levamos um grupo de empresários, esse ano a expectativa de 70 pessoas no nosso grupo. Só no seu grupo, viajando para lá para... Nossa, bastante. O ano passado tinham 500 brasileiros no evento, né? A gente teve a oportunidade já por 2 anos consecutivos participarmos como palestrantes lá, foi muito bom e muito emocionante sempre, né? E aí, falando aí um pouco dessas tendências, isso pra gente é uma reflexão muito importante, e aí nós já tivemos empresários que foram conosco em momentos anteriores, pré-pandemia, por exemplo, que trouxeram testemunhais do tipo, olha, se nós não tivéssemos ido, nós teríamos quebrado na pandemia. Por quê? Eles tiveram a oportunidade lá de ampliar o olhar. O que acontece? Primeiro que você está concentrado ali naquele período de 7 dias, olhando tudo. Eu digo 7 dias porque nós vamos antecipadamente, fazemos visitas técnicas, é quase que diria um módulo de um MBA internacional, assim, a nossa proposta aí de trabalho. E aí depois você vai aprofundando em todas essas tendências. Então, inteligência artificial, robotização, né? Plant-based continua sendo uma tendência bastante importante. Depois, como é que têm sido gerenciadas as pessoas dentro desse processo. Eu tive a oportunidade de ir para a NRF, agora uma outra feira de varejo aí no caso, e a discussão, e aí eu tive assistindo ao Wegmans, né, uma diretora da Wegmans, que é uma rede de supermercado, ela estava dizendo, olha, hoje eu me preocupo mais com a jornada, com a experiência de tecnologia do meu funcionário do que especificamente só do cliente. Mas nesse momento estou dando mais foco para do funcionário. Por quê? Essa marca de supermercados, eles têm uma oferta muito grande de produtos vivos, produtos frescos, como Sim. a gente estava dizendo. E eles integraram a RFID como tecnologia em todas as etiquetas para que elas possam sinalizar se o produto está vencendo, se o produto vai vencer, se ele tem que modificar a gôndola
para colocar mais próximo do caixa para estimular, se tem que colocar alguém ali naquele corredor fazendo aquela venda, você tem que fazer uma venda sugestiva. Então, essa integração muito, muito valiosa. Mas isso tudo só funciona. Tecnologia, todo mundo diz assim, eu não conheço o sistema para restaurante que funcione. É porque a gente não imputa os dados e a gente não usa o sistema muitas vezes. Perfeito, você está falando. Quando você fala de sistema, as pessoas esquecem que os dados e o gerenciamento do dado é mais importante do que qualquer outra coisa, né? É isso. Acho que é tipo nos planejamentos de treinamento, né? As pessoas dizem, não, a gente treina aqui e não dá resultado. Verdade, mas vocês mensuram? Não. Vocês planejam o ano inteiro? Não também. Não vai rolar. Não vai rolar. Dar certo. E nesse sentido, acho que a NRA então é bem completa. Então, quem quiser mais informações da NRA é só pesquisar, Gouveia Food Service. A Cris tem uma delegação importante, o pessoal do McDonald's vai, o pessoal da Tramontina vai, da AB Brasil vai, enfim, empresas grandes estarão com a Cris. Se você tiver algum interesse, é só entrar em contato, vai ser muito legal. Algum empresário, de repente, vi a entrevista lá no Varejista, fui para a NRA, vai ser bem legal. Apesar de ter grandes empresas, no nosso grupo também sempre temos um pool de ou empresários independentes e quem está planejando um novo negócio, então é um grupo bem diversificado, é muito bom. Eu queria caminhar aqui por uma questão que eu acho importante, eu já trouxe algumas pessoas aqui da área, e tem uma questão que eu quero trazer para você assim, que eu acho que eu vou colocar uma batata quente na mão da Cris aí, que é a questão de concorrência, franquia, preço. Vamos lá. Eu trouxe algumas marcas que disseram assim, quando a gente expande muito, eu perco a qualidade, porque eu não tenho, isso pensando sempre em alimentação, que tem um acondicionamento diferente, óbvio, de um produto, de um produto de tecnologia, de uma caneca, de uma mesa, são coisas muito diferentes, obviamente. Então assim, aí quando eu expando muito, então abro para franquia, boto 300, 400 unidades do Brasil, eu tinha uma qualidade quando eu tinha 5, 10, 15 aqui concentradas, por exemplo, em São Paulo, no Rio, em Minas, não sei. Quando eu vou para o Brasil, e aí eu vou ter que cair a qualidade. Eu vou ter que cair a qualidade porque eu vou ter que ser mais competitivo no preço. Então cai o preço, cai a qualidade, eu não tenho mais isso. Qual que é como é que você, como consultora nessa área, orienta as empresas a conseguirem manter a qualidade e expandir para ganhar mais dinheiro? Porque no fim do dia essas empresas querem ganhar mais dinheiro, Cris. Sem dúvida, sem dúvida. É que em alguns casos é muito bom a gente poder, isso é só uma dor do crescimento, mas de fato na alimentação existe uma pressão muito, muito grande mesmo sobre a regularidade do padrão, né? Todo mundo quer ter a mesma experiência em todos os lugares, independente se estou em São Paulo, no Rio, em Minas, na Bahia, qualquer lugar. Então, o passo número 1 para mim é fazer uma expansão organizada. Então, muitas vezes você tem um conceito muito bacana e aí alguém te fala assim, puxa, adorei, posso levar para a minha região tal? Você não tem cadeia de fornecedores, você não tem estrutura para supervisionar, então você está criando um problema para a sua marca. Então, é muito melhor que as marcas cresçam de maneira planejada e estruturada, considerando a sua capacidade de desenvolver fornecedores e de supervisão. Por quê? Se eu tenho só um franqueado lá na Bahia, por exemplo, em Salvador, e toda a minha estrutura, sei lá, eu tenho 60 lojas concentradas em São Paulo, qual é a frequência que eu vou conseguir mandar o meu supervisor até lá para ver se está tudo bem? Então, claro que no franchising também existe uma responsabilidade muito grande do franqueado. O franqueado, ele recebe treinamentos, ele recebe orientações, ele recebe manuais, ele recebe uma plataforma, muitas vezes, para ou treinar, plataforma para se abastecer. Então, é um processo onde existem regras. Quem quer criar um conceito próprio não deveria ser franqueado. E, infelizmente, às vezes isso acontece. O franqueado também que entra num negócio de alimentação com uma capacidade de investimento muito no limite, ele tem a tendência a burlar as regras logo no começo. O que é isso? Eu te digo, olha, para a gente ter esse resultado aqui na nossa pizza, no nosso hambúrguer, precisa usar essa marca de queijo, porque é essa marca que o consumidor reconhece que é perfeita. E aí eu estou muito pressionado no meu fluxo de caixa, porque eu paguei a taxa de franquia, investi e já tinha um investimento muito limitado, eu começo a fazer contas que eu acho burras, né? E aí eu falo, vou trocar essa marca do queijo, vou trocar essa marca do azeite, não vou usar mais a marca de carne que é recomendada ou que é definida pela franquia. Porque em alimentação é muito difícil você começar 100% verticalizado. Então, quando a gente pensa, mas todas as lojas do McDonald's
são iguais. É verdade, porque o McDonald's tem mais de 1.000 lojas. E eles têm... É uma outra estrutura. É uma outra estrutura. E isso é absolutamente verticalizado. Eles têm uma cadeia toda definida, né, com grandes empresas que asseguram o padrão deles. E aí, trazendo, desculpa, eu falei verticalizado anteriormente, mas o exemplo melhor agora é esse. Eu tenho uma Cacau Show, que eles são ultra verticalizados, eles têm fazenda do cacau. Então, eles controlam o produto do campo. Aí depois vai para, né, faz o processamento, vai para as indústrias deles, eles distribuem. Então, o resultado final de produto que você tem numa loja de uma Cacau Show é idêntico em todas, porque absolutamente. E o franqueado, ele não pode comprar esse produto em outro lugar. Ao passo que numa rede, por exemplo, de pizzaria, de salgados, de hamburguerias, eu como franqueador, eu posso determinar marcas que são muito boas e eu defino isso para você como uma lista. Eu posso ter um operador logístico, mas muitas vezes se eu tenho uma rede pequena com menos de 30 lojas, eu não vou conseguir ter um operador logístico. Então eu digo para você, essas são as marcas padrão, eu tenho acordo com alguns distribuidores de alimentos e você faz a compra. Mas estamos falando de seres humanos, né? Então, às vezes as pessoas não seguem as regras de contratos que elas mesmas assinaram. E aí, o consumidor é que sofre. Então, seja na qualidade, seja no preço, o consumidor acaba recebendo isso, né? Exato. Cris, muito obrigado pela sua presença. Para mim passaram 5 minutos, mas o Rafael já está aqui para mim. Olha, já chegou aí, tem que fazer o intervalo. Imagina, eu estou dizendo no sentido positivo, de quando eu vi aqui já tinha passado quase tudo. Obrigada. Quero já antecipar o meu convite para você voltar. Principalmente quando você tiver números do primeiro semestre, você vai agora NRA em maio, na sua volta de NRA com números, com tendências, eu quero dizer para você voltar aqui, para a gente falar sobre essas tendências e continuar aqui com esse assunto tão gostoso que é o food service e o varejo alimentar. Cris, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, gente. Obrigada. O varejista volta em um minutinho. Depois do intervalo, a gente vai conversar com uma empresa que está vendendo água de graça e, na verdade, não está vendendo, está entregando, mas também está monetizando. Como é que será que eles fazem isso? Depois do intervalo, a gente volta com o varejista. Até já. Voltamos com o varejista e, como eu prometi, uma empresa que com águas gratuitas está monetizando e ganhando mercado. Olha só que interessante, é a Aquatis, essa junção de água grátis. Mas vamos entender o que é esse modelo, como funciona esse modelo, como eles monetizam e como as empresas podem adquirir essas águas grátis para distribuição. Trouxe aqui o Felipe, que é um dos fundadores da Aquatis. Felipe, muito obrigado, primeiro de tudo. Obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui com a gente. Rodrigo, para mim é um prazer, agradeço muito o convite, toda a equipe aqui, toda a produção. Como você disse, somos fundadores junto com o Bernardo e Pedro e para a gente é uma honra estar podendo ter essa oportunidade de contar um pouco melhor da história. Como vocês podem perceber, Felipe é muito jovem, já aqui fundando uma empresa e com um propósito bem interessante. Então, Felipe, primeiro de tudo, qual foi a ideia da Aquatis, né? Qual foi a concepção? Então, para que todo mundo entenda já de primeira quem está acompanhando a entrevista. O que é a Aquatis? É uma água grátis que é distribuída por quem e para quem? A gente sempre fala em água grátis, mas no fim do dia é uma água que ela é patrocinada. Ela é uma oportunidade que a gente viu de conseguir conectar marcas e seus consumidores do modo que gerem conexões de verdade. Então, dentro dessas conexões, eu estou vendo aqui, você trouxe algumas águas, o que você faz é embalar essa água de alguma forma para que seja uma comunicação, que seja um marketing. Como é que surgiu isso? Isso, a gente começou, a ideia da Aquatis passou logo faz quase um ano, depois do carnaval do ano passado. E eu, junto com o Bernardo e o Pedro, a gente começou a procurar um meio que a gente conseguisse criar reais conexões com o público. A gente começou a ver, cara, hoje, cultura do pop-up, você vai entrar num vídeo no canal de streaming, vai ter aquele anúncio antes, você vai estar na rua, eu frequento muito estádio, então tem muita folhetagem, panfletagem, né? E a gente começou a pensar, será que isso está gerando conexão com as pessoas? E a partir de uma pesquisa de mercado, a gente se deparou com um projeto chamado Free Water, que é um projeto americano que eles viram na água uma oportunidade de veicular publicidade. E a gente começou a analisar um pouco do Brasil, como que funciona esse mercado aqui, e é algo que fazia muito sentido. Primeiro porque a água é o alimento mais nobre que tem no mundo, né? Uma pessoa ela fica talvez semanas sem se alimentar, mas ela não passa dias sem beber água. E quando a gente começa a olhar os números,
Hoje, mais de 33 milhões de brasileiros não têm acesso à água. Então, a gente começou a olhar uma oportunidade não só da gente ter um impacto positivo, mas a gente criar uma conexão de valor, porque todo mundo bebe água. E a partir do momento que você pega a minha água na rua, em um evento, é impossível que você pare e beba isso aqui sem ao menos analisar o conteúdo que está aqui. Afinal, é algo que você está colocando dentro do seu corpo, né? Bom, então você está querendo dizer mais ou menos assim, você está num evento, seja ele qual for o evento, e às vezes as pessoas querem fazer uma propaganda, né? As pessoas que eu digo, me perdoem, as empresas querem fazer uma propaganda, seja da sua própria empresa, seja até de um evento, uma data, alguma coisa. E elas distribuem um panfleto, ou mesmo essas propagandas, se estiverem no meio digital, entram como pop-ups nas redes, na internet, seja lá como um todo. E aí não cria, na concepção de vocês, uma conexão real. Aí você falou, poxa, como é que eu faço para essa conexão real ser criada? Ou seja, a pessoa ter acesso àquele conteúdo, mas ao mesmo tempo se conectar. E vocês viram que a água era esse elemento. Entendi certo? Isso. A água como algo fundamental, o alimento mais nobre ali, todo mundo precisa beber água. E não é só a questão de eu estar embalando uma água, de eu estar colocando publicidade na água, mas também dos ideais que a gente estava por trás. A gente tem uma parte social muito forte, a gente optou por nunca trabalhar com garrafas PET, a gente sabe que hoje são 9 bilhões de garrafas PET produzidas por ano no Brasil, e 50% sequer são reciclados. Então, a ideia também não é só que por ser a água, mas que a gente carregue os ideais sociais, que a gente fala a partir das doações com o Water is Life, que eu queria comentar um pouco depois, e também por essa parte ambiental da gente estar sempre com uma garrafa sustentável e a gente está planejando cada vez melhorar essa garrafa para chegar ali no que seria o cenário ideal. Como eu quero chegar nos clientes, me fala o que você falou do Water is Life. O que é esse programa? A Water is Life ela é uma ONG, tá, que ela atua a nível global, e aqui no Brasil, logo no começo do projeto, a gente falou, cara, legal, água de graça, mas como que eu vou alcançar o propósito que a gente queria, que era democratizar o acesso à água, sem só dando água em evento, ou seja, num ponto na Faria Lima, na Paulista, onde o patrocinador quer que eu esteja. Então a gente enxergou uma necessidade da gente trabalhar também aonde está o problema, né? Nas pessoas que não têm acesso, que são esses 33 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável. E logo no começo do projeto a gente conheceu o presidente da América do Sul dessa ONG. E a gente começou a conversar com ele, começou a contar um pouco do projeto. E qual que é o exercício que a gente faz com eles para ajudar, né? Eles trabalham com 3 tecnologias hoje. A primeira é um canudo, que é para uma situação mais catastrófica, então a pessoa consegue entrar em uma poça, alguma coisa do tipo, ela puxa o canudo e a água sai potável para ela. A segunda é uma situação ali mais de médio prazo, que são filtros de membrana. Então a pessoa ela pega um balde de água, aquela água toda lamacenta, uma água imprópria para consumo, ela passa pelo filtro e ela sai potável na ponta. Pra você ter uma ideia, esse filtro ele consegue abastecer uma família ali de 4, 5 pessoas por 2 anos. E a última tecnologia que eles têm é uma máquina, uma startup Water Jam, uma startup israelense, que ela condensa a água do ar. Eles conseguem produzir 800 litros por dia. A Water is Life já colocaram uma aqui no Brasil, uma comunidade. Então a ideia é que a gente consiga, através do faturamento que a gente tem nos nossos patrocinadores, também levar isso para onde estão os problemas, são os rincões do Brasil. Ou seja, você tem um canudo, você tem um filtro e você tem a terceira É uma máquina que é de uma startup chamada Water Jam, uma startup israelense. Que faz a condensação da água. Isso. Ela pega o ar atmosférico e ela condensa e sai água potável. E aí você, além de você, por exemplo, igual tem essa garrafa aqui, além de você colocar o conteúdo de um eventual patrocinador para distribuição dessas águas, o que você quer também é, junto com esse patrocinador, não apenas distribuir essa água num evento, numa feira ou em algum lugar em que pessoas tenham condição, vamos chamar assim, de comprar água, mas principalmente de pegar esse conteúdo aqui e levar até determinadas comunidades que não têm acesso à água potável. E das duas formas, você faz o conteúdo chegar, mas também a determinadas pessoas que não têm essa oportunidade. Exato. A gente sempre fala que a Coatis, no fim do dia, a gente é um caminho. Mas quem está permitindo que aqueles filtros cheguem para comunidades quilombolas, comunidades de povos originários, é o patrocinador. Ele que está acreditando no projeto e esse é o ideal da Coatis. Por isso que a gente fala em democratizar o acesso à água, mas a gente tem ciência que não vai ser na Paulista que eu vou fazer isso. Então, a gente quer ter essa ação também onde o problema está. O que eu acho muito interessante, desde a primeira vez que a gente conversou com o presidente da América do Sul que eu comentei, a gente falou,
cara, mas qual que é o seu objetivo a longo prazo com a Water is Life? Ele falou, a longo prazo eu quero que a Water is Life não exista. Eu quero que não tenha necessidade de ter uma Water is Life, porque eu quero que não tenha esses 33 milhões de brasileiros aqui que estão passando, que não tem água potável para beber. Então esse é um pouco do que a gente quer promover com essas águas. Tem toda uma causa por trás também. E essas tecnologias que você citou, tanto da máquina que faz a condensação, como do canudo, como desse filtro, vocês querem importar também de alguma forma e trazer para cá para fazer funcionar em determinados lugares, não? A gente não escolhe os lugares são promovidos pela Water is Life, eles que fazem toda a parte de pesquisa, a gente faz o repasse financeiro e a gente depois faz o acompanhamento de onde esses filtros estão indo. Como eu falei, eles trabalham com comunidades quilombolas, comunidades de povos originários. Então, por exemplo, eles estão com um projeto agora, uma palafita aqui em Santos, que eles estão trabalhando. A gente fez um primeiro, dos 6 clientes que a gente já teve ali, o investimento, o repasse para comprar os filtros. Até o Pedro, um dos meus sócios, ele vai lá agora para conseguir mostrar o impacto que está tendo, né? Porque quando a gente fala de doação, muito legal, o dinheiro está sendo dado para levar água para quem não tem acesso, mas as pessoas querem ver isso, que aquilo está realmente sendo revertido numa causa, né? E vocês pegaram agora, por exemplo, o Carnaval, vocês conseguiram algumas empresas atuar no Carnaval, na distribuição de águas, etc.? A gente estava com 2 projetos para o Carnaval, que a gente acabou adiando, vamos fazer isso nas próximas semanas, mas acabou sendo mais uma vontade do patrocinador. A nossa ideia é que a gente consiga estar cada vez mais em eventos, né? A gente teve uma tragédia no passado, acho que todo mundo acompanhou no show da Taylor Swift, que é aí que a gente começa a analisar, né? Não é nem só porque a pessoa não tem dinheiro, mas porque às vezes você vai num evento, o cara tá cobrando R$15, a pessoa é fã, ela entrou, tá lá na barreira ali, há 10 horas na fila, não quer sair de lá por nada e pode chegar a... uma desidratação. Então a ideia é que quanto mais a gente conseguir estar nesses eventos, mais a gente vai conseguir prevenir situações como essa. Você tem sentido uma boa receptividade dos empresários? Porque, inclusive, tomei a decisão de trazer vocês aqui no programa, porque entendo que essa questão, quando você citou da Taylor, era uma das coisas que eu ia perguntar aqui, de assim, eventos em que a água necessita ser colocada à população ou aos participantes de um evento de uma forma muito mais acessível, né? Como você mencionou, uma garrafinha como essa, 15, 20 reais, quem tem condição de pagar, tá ótimo, tudo certo, não tem nenhum problema. Ninguém tá discutindo isso, vai entrar naquele mérito, você pode ter uma caneta que custa R$1 e uma caneta que custa 1 milhão. A gente não vai entrar no mérito de quem consegue pagar e se ela vale ou não 10, 15 ou 20 reais, mas em determinados lugares o acesso a essa água às vezes é muito complicado porque aproveita-se de um evento, desse momento em que as pessoas gastam mais, bota uma água caríssima e acontece uma tragédia como essa que aconteceu. Portanto, minha pergunta é, os empresários, você tem sentido eles abertos a esse tipo de conversa, a essa distribuição, e eles patrocinarem essa distribuição? Sim, tem a quantidade de eventos que tem procurado a gente está crescendo cada vez mais, né? A Aquatiz é um projeto novo, eu comentei com você que a gente começou a ideia logo depois do Carnaval, mas passou por um grande tempo de desenvolvimento do projeto. E quando a gente começou, é legal pontuar que a gente não é só uma mídia física. A gente lá em outubro fez nossa primeira campanha. Um pouco disso a gente falou, vamos pra rua entregar água e ver o que acontece? E a gente foi filmando essas interações. E acho que o brasileiro ele tem um grande potencial de ser natural e produzir conteúdo. Então a gente encontra uma pessoa mais engraçada, a gente encontra uma pessoa mais séria. Então quando a gente faz essa distribuição, a gente tem uma oportunidade de falar, cara, água de graça? Você vai falar, como assim? Eu tô aqui andando na rua, você quer me dar uma água de graça, meu amigo? Eu tenho a oportunidade para contar o pitch da empresa que está ali por trás. E quando a gente começou a levar esse nosso digital, a gente começou a ter resultados extraordinários. De outubro para cá, a gente está com uma base de quase 80 mil seguidores. A gente teve um alcance que ultrapassou 8,5 milhões de pessoas. Um engajamento que passou 1 milhão. Então, a gente tem uma oportunidade também de produzir conteúdos autênticos, naturais e que estão fazendo muito sucesso nas redes sociais. Ou seja, é contar a história das pessoas por meio de uma simples, vamos colocar dessa forma, distribuição de água. Sim, porque aí a gente consegue quebrar a barreira, né? Sempre que a gente chega água de graça, a pessoa sempre fala, como assim água de graça? É quase desconfiando, né? Como assim você está me dando? E ainda nessa embalagem toda bonitinha aqui. Essa embalagem que no mercado é 10 reais. Porque é uma embalagem diferenciada e você coloca ela de graça, a pessoa já desconfia um pouco, mas é o que você falou, por meio da água quebra essa barreira e a conversa acaba surgindo. Isso. E até se acompanhando, tem alguns vídeos que chegam até pessoas e vão criticar. Aí a gente conseguiu criar uma comunidade. Então hoje quando chega uma pessoa e critica, vem 10 ali e respondem a ideia.
A gente até teve uma página no Instagram que colocou um vídeo nosso ali, sem a gente saber, e falou, essa ideia é boa ou não é? E teve 1000 votos, a gente conseguiu 93% de pessoas falando que sim, a ideia era legal. Então a gente está tendo uma aceitação muito boa do público, que eu levo não só as causas, né, para uma forma humana de abordagem. E você acha que essa questão da saudabilidade, por exemplo, no primeiro bloco a gente trouxe aqui a Cristina Souza, que falou muito dessa questão alimentar e falou bastante também sobre a questão de alimentação saudável, a gente no primeiro bloco falou sobre isso. E você acha que distribuir água, por exemplo, eu nunca vou me esquecer daquele momento em que o Cristiano Ronaldo, né, se eu não me engano na última Copa, por favor, não me julguem se eu estiver errando o período, mas se eu não me engano, perto ali da última Copa tinha uma garrafa de um refrigerante na frente dele, ele retirou o refrigerante e falou, não, água, as pessoas têm que beber água. Poxa, meu filho que é um adolescente, que gosta de futebol, que segue o Cristiano Ronaldo, etc, falou, não pai, agora também eu vou beber água. Você acha que essa questão da saudabilidade, da importância da água nesse sentido, também ajuda esse projeto a ganhar força? Sim, a gente até analisando um pouco ali do mercado de água, a gente identificou que os principais drivers estão relacionados ali a uma parte estética e de beleza, né? Então, todo mundo fala que você tem que beber 2 litros de água por dia para você não ter pedra no rim, vai ajudar a acelerar seu metabolismo. Então, as pessoas têm buscado isso, porque eu acho que a geração Z principalmente, ela está muito ligada a causas e ela está muito ligada à autoimagem. Então, são 2 pontos que a gente consegue acompanhar muito bem, né? Bom, voltando para o modelo de negócio, quais tipos de empresa hoje fazem esse patrocínio? Né? E eu já quero falar da monetização de vocês, porque com certeza tem gente em casa pensando como vocês monetizam em cima disso, com que margens vocês trabalham, né? Porque a pessoa faz o patrocínio, você cobra, você que pega a água. Eu quero entender agora esse modelo, como é que funciona e quais são os principais setores que estão participando. Então vamos começar pelos setores. Do que vocês viram agora, de outubro para cá, quando vocês começaram, quais os principais setores que têm se interessado em patrocinar essas águas? A gente tem conseguido entrar cada vez em mais setores, tem, claro, alguns que a gente imagina ter uma aderência maior, mas para se entender um pouco do que a gente já fez, né? A primeira campanha que a gente fez foi em Salvador, para ter uma oportunidade com uma prova de choque, porque somos nós 3 de São Paulo, então a gente falou, pô, a gente está aqui há uns 6 meses querendo fazer isso, e a primeira vez que a gente vai ser em Salvador, cara, vamos embora, chegamos lá, 2.000 garrafas, 3 pessoas, um sonho, começamos a contratar a equipe e o projeto ficou de pé. Foi com a Mais Cabelo, uma empresa que faz transplante e tratamento capilar. E a gente, junto com ela, essa foi um pacote publicitário que eu comentei que a gente leva a nossa equipe, a gente faz a distribuição a bordo das pessoas. E um outro que a gente fez para evento, foi essa garrafa, que tem até esse cara, fica à vontade, cara pode bonitão mostrar aqui na frente, né? A gente até brinca que ele ficou famoso depois da campanha, nunca agradeceu a gente. O tal do Cauã Raymond, né? Ficou famoso depois, verdade? Ficou famoso, nunca agradeceu a gente, mas... é uma incorporadora que leva a imagem do Cauã Raymond, então a gente fez para a Lia, que fica lá em Salvador também. De lá para cá a gente fez com a Alimente, uma empresa que trabalha com benefícios flexíveis, então aquele benefício da colaboradora para ele poder almoçar, só que ele não pode só gastar com almoço, ele tem a flexibilidade para gastar com Netflix, pode gastar na Pet Shop e diversas outras categorias. A gente tem também aqui a garrafa da Invictus, que é uma associação que eles ajudam a você adotar um atleta. Então você faz uma doação para eles, você vai estar investindo não só no dia a dia, para o cara ter uma infraestrutura para treinar, mas também toda a parte de educação para aquele cara evoluir ali ao longo do tempo. A gente já fez 2 projetos com a B4 Capital, que é a primeira bolsa de crédito de carbono do Brasil. Eles têm um trabalho muito legal, a gente tem feito diversos trabalhos, inclusive a gente estava no último fim de semana no pós-NRF, que a gente pôde abastecer todo o evento com as águas deles. E a gente tem outros 2 clientes ainda que a gente vai soltar. E tem um último também que a gente já fez, que é a Cumbuca, que é um aplicativo de fee sharing. Então imagina que você mora com alguém, você tem contas a pagar, você consegue dividir isso dentro de um aplicativo e fazer as cobranças por lá. Eles, inclusive, lançaram um cartão agora no último mês, se não me engano. Ou seja, não tem um setor específico, mas pelas empresas que você citou, algumas têm similaridades, né? A gente vê empresas que também já, no seu conceito, têm propósito, e aí se unem a vocês para que esse propósito cresça ainda mais. Legal. E com relação ao modelo? Então a pessoa vai lá, você compra água, você faz a embalagem, você entrega a água pronta, tem alguns modelos de contratação, assim, ou quem está interessado, o empresário que está interessado, em vez de ficar panfletando e por vezes sujando a cidade, ou
indo para o digital e as pessoas não pegando o seu pop-up, não lendo o seu pop-up, quiserem fazer esse tipo de mídia, eles contratam a Aquatize e sai tudo pronto. Qual que é o modelo para um empresário contratar? A gente tem 2 modelos hoje. O primeiro que a gente chama de pacote publicitário, então é quando a gente leva a nossa equipe, a gente cria todo o discurso da campanha, a gente faz a distribuição nos pontos pensados por eles, claro que a gente vai com algumas sugestões, né, para atingir aquele público, e leva isso tudo para o nosso digital. E aí a gente tem um segundo modelo, onde é o pacote para eventos, que a gente tem chamado. Porque, cara, legal, eu quero a água, mas eu não quero toda essa distribuição, não faço questão de ir para o digital de vocês, eu quero mais fornecer isso num lugar fechado, ou enfim, tem algum uso pensado. Que aí a gente realmente vende a água por um custo unitário, né? O que a gente mais gosta de fazer... Mas aí quando você fala que você vende, obviamente para o empresário, que compra pelo custo unitário. A água sempre é de graça para a pessoa que vai consumir. Uhum. Claro que ela tem que ser monetizada, né? Muitas pessoas até falam para a gente, mas a água do Brasil é de graça. É de graça se você for lá no Rio, né? Pegar do Rio. Mas tem todo um custo ali da embalagem, um custo para fazer o invase. E isso a gente consegue suprir com o investimento que a pessoa faz, o nosso patrocinador faz, de um jeito que a gente consegue monetizar com a Aquatize, consegue ter uma ação social e entregar uma água gelada para a pessoa na ponta. Entendi. Então, assim, o modelo mesmo assim, é um patrocínio. Se a gente parar para pensar em linhas gerais, claro que com um propósito por trás, como você falou, com várias questões que foram ditas aqui na entrevista, mas o ponto se eu fosse assim, resumir o que você disse, em vez de eu panfletar ou colocar propagandas digitais que não fazem efeito, eu boto uma água entre a empresa, entre o produto ou o serviço e a pessoa, criando uma conexão por meio de informações que a pessoa pode ter e guardar essa garrafa, até porque ela é já preparada para isso, para manter a sua ela água. É reutilizável e até o que é interessante, a gente começou a fazer às vezes campanha no horário de almoço ali. Então a gente ia para algumas avenidas que tem muito prédio comercial no horário de almoço. A gente até recebeu feedback de pessoas conhecidas, porque o cara tá voltando do almoço, ele pega, essa água vai pro escritório. Isso. Então vai ficar em cima da mesa dele. E todo mundo vai olhar Todo mundo vai olhar, e ele vai contar, vai falar, cara, tava andando na rua, me deram essa aqui de graça. Então a gente consegue aumentar o efeito, e não é só pelo ideal, né? A gente tem diversos tipos de pessoas que buscam a gente. Tem um cara que tá querendo fazer uma campanha mais para brand awareness, para conceituar a marca, né, tudo mais. Tem cara que ele quer fazer para gerar lead realmente, tem cara que quer fazer para uma parte mais social, um buzz social, então a gente consegue ter diferentes tipos de objetivo. A gente sempre indica um QR Code na garrafa. A gente desenvolveu um sistema nesse QR Code que a gente consegue metrificar, porque acho que o maior desafio da mídia offline é você saber o sucesso que ela está tendo. Será que aquela pessoa ela veio daquele investimento? Quem foi aquela pessoa? Então a gente consegue ter... Por meio do QR Code? Por meio do QR Code, o número de pessoas que está indo para cada etapa do funil que a gente está desenhando ali depois. E a gente também desenvolveu um esquema de sorteio, que a gente viu que as pessoas, geração Z principalmente, eles estão ligadas a causas sustentáveis, sociais, mas elas querem de alguma forma serem compensadas por isso, pelas práticas que elas estão adotando. Ganhar alguma coisa, né? Ganhar algo em troca. Eu quero ter uma causa legal, mas eu quero ganhar algo em troca. Então a gente desenvolveu até, estava em beta, mas a gente já está com ele pronto, um sorteio que a gente consegue colocar algum prêmio para o cara concorrer e sabe na hora se ele ganhou. Então, cara, você escaneia esse QR Code aqui, você faz um cadastro básico, você pode concorrer e o patrocinador pode colocar um prêmio dele, a gente pode colocar algum prêmio no nosso dinheiro, e a gente consegue entender quem são aquelas pessoas que estão escaneando a garrafa. Caramba, quer dizer, a pessoa recebe a informação do produto, consegue participar de um sorteio, tudo isso sem pagar absolutamente nada, tudo financiado pelo patrocinador. Vocês já trabalharam em outras empresas e vieram para esse setor? Você, o Bernardo e o Pedro, que são os 3 fundadores. De onde vocês vieram e como é que vocês entraram nessa história aí para a gente caminhar para o nosso final aqui? A gente se conheceu na escola, né? A gente estudou junto na escola. Eu sou formado em marketing, Bernardo e Pedro vieram do mundo do direito, a gente sempre foi muito próximo. E, como eu falei, um dia a gente ali conversando, naquela resenha entre amigos, a gente começou a entrar nessa discussão. Eu vim do mundo de tecnologia também, então isso é uma coisa que a gente quer colocar cada vez mais na Aquatize, o uso da tecnologia, para a gente conseguir usar os dados de uma forma analítica, né? Que todo mundo sabe que dado é o novo petróleo. Então, a partir do momento que a gente conseguir incorporar a tecnologia para entender quem são essas pessoas, como a gente vai atingir de uma forma melhor elas, o modelo fica mais eficiente, né?
E aí o Bernardo e o Pedro, que tinha vindo no mundo de direito, começaram a estudar, né, como que era esse mundo, ir atrás de livro. Eu também dei uma ajudada com isso, com um pouco do conhecimento que eu tenho, que a gente está desenvolvendo cada vez mais. A gente fez algumas mentorias com pessoas de mercado e é um modelo que cada vez para a gente faz mais sentido. Eu acho que água ela é um começo, porque, como eu falei, é a coisa mais essencial para a vida, mas a gente tem uma oportunidade aqui nas mãos de começar a fazer isso com diversos tipos de produtos. Você tem quantos anos? Eu tenho 25. 25, Pedro desculpa, o Bernardo e eu? Bernardo tem 25. E eu? O Pedro tem 28. Então, são 3 jovens aí entre 25 e 28 anos que trazem um propósito interessante, que realmente colocam aí uma visão diferenciada de marketing, principalmente criando essa conexão. Então, assim, muito obrigado, Felipe, pela sua presença. Obrigado por divulgar aqui a Aquatiz. Você é empresário que quer divulgar no seu evento, que quer passar alguma informação, não quer sujar a cidade com panfleto, né? Não quer trazer uma mídia digital que não é acessada pelo seu cliente. Quer criar uma conexão, tanto no off como no online. Olha só que ideia interessante que é a Aquatiz. A Aquatiz é só procurar nas redes sociais, AC, com aquele C de ACQUA.tiz. ACQUA.tiz, Aquatiz, e a pessoa acessa e consegue nas redes sociais entender o propósito. E até o que é muito legal, né? A gente sempre fala que a gente tem uma proximidade muito grande com nossos clientes. Então, nós mesmos, sempre eu, Pedro e Bernardo, a gente está em toda a campanha distribuindo, entrando em contato, contando sobre o patrocinador. E a ideia é que a gente possa conversar com todo mundo que estiver interessado, mostrar os resultados que a gente já teve com outros clientes e poder desenhar um plano personalizado para cada um. É isso aí. Felipe, muito obrigado pela sua presença, foi muito bom conhecer esse modelo da Aquatiz. Espero que vocês consigam progredir, depois vocês voltem aqui no programa para contar, tá bom? Com certeza. Obrigado, Felipe, um abraço. Esse foi O Varejista, sou Rodrigo Maia, CEO da GoNow, uma empresa do Gouveia Ecosystem. Até o próximo programa, BMC News, informação que gera valor. Um forte abraço.